Fala galera do Mitocôndria, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal e hoje é dia de aula, chegando quase na reta final com a matéria de eletricidade. A eletricidade, de acordo com o dicionário, é o conjunto de fenômenos naturais que vão envolver a existência de cargas elétricas estacionárias ou em movimento. O que quer dizer isso? Eletricidade é tudo que vai trabalhar com cargas elétricas que podem estar paradas ou movimentando. A gente sabe que o átomo neutro ele vai ter o número de prótons igual ao número de elétrons e que o número de prótons ele não pode se alterar. Então os prótons não vão sair do átomo, porque se mudar, muda o elemento químico. A gente viu isso em química. E quem vai movimentar são os elétrons. E os fenômenos elétricos vão englobar para a gente a eletrostática, que vai estudar os efeitos produzidos por cargas paradas em repouso, a eletrodinâmica, que vão ser as correntes elétricas, né? Vão ser as cargas elétricas em movimento, e nós temos o último estudo, que é o eletromagnetismo, que vão ser os estudos dos elétrons, da atuação deles em campos magnéticos. Para a gente poder chegar a entender esses três, nós temos que entender o que são as cargas e como é que elas funcionam. Nós sabemos que cargas opostas, positivo e negativo, tendem a se atrair, enquanto cargas de mesma natureza, como aí embaixo nas duas, positivo com positivo e negativo, elas tendem a se afastar. E dentro da elétrica a gente consegue utilizar isso num processo que a gente chama de eletrização. A eletrização vai ser basicamente a transferência de elétrons de um corpo para o outro, através de materiais condutores. E a eletrização ela pode se dar por atrito, contato e indução. Como que funciona cada um? A eletrização por atrito foi aquela que Tales de Mileto. Eu atrito dois materiais, no caso aí é o vidro e a seda. Vocês conseguem perceber que nós temos cargas positivas e negativas nele. Isso antes deles serem atritados. E depois de serem atritados, a gente vê que o vidro passa a ter cargas positivas em grande quantidade e a seda fica eletrizada negativamente. Eles passaram os elétrons deles do vidro para a seda. Um for com carga negativa e outro positiva. No nosso caso, a gente consegue fazer isso com o balão e o cabelo numa festa. Quando você esfrega o balão no cabelo, você pode notar que ao aproximar dos pelos do braço, por exemplo, os pelos do braço vão ser atraídos pelo balão. É uma eletrização por atrito. E essa eletrização vai depender também da natureza do material. Por exemplo, eu atritar o vidro com seda pode deixar o vidro positivo e a seda negativa. Se eu atritar o vidro com outra substância qualquer, sei lá, vamos supor couro, pode ser que ocorra o contrário. O vidro pegue elétrons e o couro fique positivo. Nós temos a eletrização por contato, que ocorre quando eu tenho um objeto neutro e outro já eletrizado. São dois materiais ali condutores, então para poder fazer essa eletrização a gente tem que ter os dois materiais condutores. E funciona da seguinte forma. Primeiramente, a gente aproxima esse corpo eletrizado e encosta ele no corpo não eletrizado. Quando isso acontece, os elétrons livres desse corpo eletrizado, eles vão fluir para o corpo que não está eletrizado. Ou se ele tivesse positivo, os elétrons do corpo neutro iam fluir para o corpo positivo, para tentar estabilizar as cargas. Então você vai ter uma movimentação de cargas de modo que elas sejam divididas de forma praticamente igual. Funciona assim, encostou e esses elétrons vão sair, vão se deslocar para o outro objeto. E por último, o último processo de eletrização é o processo que a gente chama de eletrização por indução. A gente tem mais ou menos a ideia de como é que faz isso, né? Indução quer dizer que eu vou induzir essa eletrização sem contato ou sem atrito. Como é que se faz isso? Eu vou aproximar um corpo carregado perto de um corpo neutro. Observem que quando eu falei neutro, quer dizer que as cargas positivas estão iguais em número às cargas negativas. A gente sabe que cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem. Então o que vai acontecer nessa esfera? Nós vamos rearranjar as cargas de modo que as cargas positivas fiquem de um lado e as cargas negativas fiquem de outro. Nós vamos polarizar essa esfera. Vamos ligar um fio, que a gente chama de fio terra, que ele pode estar aterrado no solo, pode estar aterrado em algum outro objeto. Normalmente ele vai estar aterrado em algum lugar que vai ou ceder ou retirar elétrons. Nesse caso ele vai ceder elétrons para essa esfera. Esses elétrons que estão ali, eles vão subir pelo fio condutor e vão entrar nessa esfera que foi induzida para tentar balancear as cargas. Quando isso acontece, eu faço o quê? Eu tiro esse fio, afasto o meu objeto indutor e aí eu já tenho a carga que eu preciso, que vai ser normalmente o contrário daquele objeto indutor que eu aproximei. Isso ocorre de forma natural também, gente, que é o que a gente chama de raios. Como é que acontece isso? Normalmente nós temos partículas na nuvem, às vezes partículas de poeira, partículas de gelo junto com água, e numa tempestade, por exemplo, numa chuva, elas podem se atritar e, por esse atrito, se eletrizarem. Normalmente a nuvem está lá neutra, bonitona, numa hora de tempestade, essas cargas se organizam. Como é que funciona isso? Nós temos que a superfície da Terra ela pode estar num momento positivo ou negativo. Nesse caso, eu escolhi que a Terra
Terra tivesse positivo, vai ocorrer uma indução, as cargas negativas vão tender a se aproximar da Terra e as cargas positivas vão tender a se afastar da Terra, na nuvem. Quando isso acontece e vai se acumulando essa energia, se acumulando essa carga, pode ser que uma hora o ar ele não consiga segurar essa distância e ocorra o que a gente chama de raios. O que vai acontecer? Aonde que está mais necessária essa carga negativa? Ali em cima ou aqui embaixo? Aqui embaixo, perto do solo. Então essas cargas vão se deslocar da nuvem para o solo, fazendo o que a gente chama de raio. Se a polaridade estiver invertida, por exemplo, a Terra estiver negativa e a nuvem na parte de baixo dela estiver positiva, esse raio pode subir, pode ser ao contrário. E assim a gente finaliza essa parte, podendo dar prosseguimento para a parte de correntes elétricas, que é a eletrodinâmica. A corrente elétrica vai ser o deslocamento organizado dos elétrons entre dois pontos de um material condutor. Então você tem que ter um fio condutor, vamos pensar no circuito de um computador, de um tablet. Você vai ter vários fios que vão levar a energia elétrica, vão levar esses elétrons de um ponto a outro. Nós temos dois tipos de corrente, não precisa preocupar como é que elas são formadas agora não. Só saber que existem dois tipos, que é a corrente alternada e a corrente contínua. E essas correntes que podem ser desses dois tipos, elas têm algumas características que vão ser peculiares para a gente, que a gente precisa de saber, que são elas. A tensão elétrica, que vai ser a força da movimentação dos elétrons entre dois polos de um sistema condutor, entre polo positivo e polo negativo. Essa diferença de potencial a gente chama de DDP. Vocês vão ouvir isso ainda muito na física, não só no fundamental como no ensino médio. E a gente mede a tensão elétrica em volts. Quando a gente vira e fala que a tomada ela é 110 ou 220 volts, eu estou falando a tensão elétrica, ou seja, a diferença do potencial entre o polo positivo e negativo do circuito da sua casa. A tensão elétrica ela pode ser calculada dessa forma. Eu vou ter a tensão elétrica que vai ser igual à energia elétrica, que a gente mede ela em kWh, aquela medida que você vê lá no relógio de luz da sua casa, e a quantidade de carga eletrizada, a quantidade de elétrons que passaram por aquele circuito. Nós temos a intensidade da corrente elétrica, representada pela letra I, que vai ser a quantidade de carga que vai passar por um determinado ponto no intervalo de tempo. A unidade de medida no sistema internacional é o ampere, que também você consegue ver esse valor aí nas pilhas, nos equipamentos, você vai ver lá um azinho na frente dele. Pode ser calculada pela quantidade de carga elétrica, a unidade de medida da carga elétrica que eu não falei é Coulomb, e a variação do tempo. Nós temos a potência elétrica, que assim como lá nas medidas de trabalho que a gente fez, vai ser um trabalho realizado pela corrente. E a gente mede o trabalho realizado por essa corrente em watt, que é aquela unidade de medida que a gente utiliza, por exemplo, numa lâmpada. E a gente vê que quanto maior a potência, mais iluminação dessa lâmpada, ou seja, mais trabalho ela realizou. A potência ela vai ser calculada com a diferença de potencial vezes a intensidade da corrente. Se você multiplicar esses dois valores, você tem a potência. Ou ela pode ser calculada também você dividindo a energia elétrica que foi utilizada pela variação de tempo em segundos. Nesse processo da potência, nós temos uma coisa que se chama efeito Joule. O que quer dizer isso? O efeito Joule vai ocorrer quando a gente tem um resistor, igual no do chuveiro, por exemplo, e nós vamos transformar essa energia elétrica em calor. Os elétrons vão batendo nos átomos daquela substância e elas vão liberando calor nesse processo. Quando a gente fala de resistência, a unidade de medida internacional dela é o ohm. Nesse caso, a gente fala que o resistor ele vai dissipar a energia elétrica. Se você quiser calcular o valor dessa resistência, basta usar essas formulazinhas aqui que eu vou mostrar para vocês, que é diferença de potencial que vai ser igual a resistência vezes intensidade. Então, a resistência ali que tem aquele objeto com a intensidade da corrente que está passando por ela. A resistência também ela pode ser calculada por uma fórmula de potência, que vai ser potência igual a resistência vezes intensidade da corrente ao quadrado. Só substituir os valores da potência e da intensidade que você consegue a resistência. Se quiser, pausa cada uma dessas fórmulas, anota, mas não precisa preocupar em decorar demais não, só entender o que é. A energia elétrica, que eu já falei lá dela antes, mas a gente não sabe o que era, que é quando o equipamento elétrico fica em funcionamento durante um determinado intervalo de tempo, e a gente calcula em kWh. Nós utilizamos esse cálculo aí para a gente poder quantificar o que um equipamento está usando para poder cobrar numa conta de luz e entender quanto dessa energia elétrica foi consumida. A unidade de medida é kWh, como eu já tinha falado, e para calcular nós vamos utilizar essa seguinte fórmula, que a energia elétrica é igual a potência vezes tempo. Eu tinha falado dos resistores ali atrás, mas o que são resistores? São componentes que vão resistir à passagem de corrente elétrica. E quando eles são associados, eles podem ser associados de duas formas. Ou em série,
que é um atrás do outro, ou em paralelo, eles vão ser colocados um lateralmente ao outro e não em sequência. Uma coisa interessante é que quando você coloca esses resistores em sequência, você consegue perceber que a diferença de potencial vai diminuindo à medida que essas resistências vão sendo aplicadas. É uma forma, por exemplo, da gente diminuir a tensão que vem lá da hidrelétrica, às vezes 20.000 volts, para você poder usar em casa, que é 127 volts, ou seja, muito menos que 100%. Ao passo que quando eu coloco em paralelo, essa voltagem não diminui. O que vai acontecer é que nós vamos dividir a corrente elétrica entre 3 resistores diferentes. Agora, falando um pouco dos equipamentos que a gente usa em casa, um deles é o disjuntor, que a função dele vai ser proteger o sistema elétrico. Ele está lá na caixa elétrica, geralmente quando seu pai fala, desliga a luz aí para mim na caixa, ele está falando para você desligar no disjuntor. A função dele vai ser distribuir a corrente que chega na sua casa da rua, que vem da operadora de luz da sua cidade, e distribuir elas pelos cômodos ou pelos aparelhos, então você vai ter um tanto de botão diferente. E ele também ajuda a proteger a nossa instalação elétrica de danos por curto-circuito ou por aumento súbito de corrente elétrica, que é o caso, por exemplo, quando você tem equipamentos funcionando muito além da conta do que ele consegue, passando muito mais corrente ali, e você tem o equipamento de segurança dentro dele que ele vai desligar automaticamente. E falando nele, do curto-circuito, né, o que seria um curto-circuito? É quando você tem uma passagem de corrente elétrica com força acima do normal, ou quando você reduz, encurta o caminho de um circuito com resistores ligados, o que pode gerar acidentes, pode gerar explosões, incêndios e várias coisas assim. E nós temos um equipamento de segurança que se chama fusível. Os fusíveis são aqueles, parecendo uma ampolinha, parecendo um frasquinho, que fica dentro dos circuitos elétricos, que eles têm um filamento de metal muito fininho lá dentro, que quando ele passa por uma corrente elétrica muito grande e aquece muito, ele vai arrebentar, impedindo o fluxo de eletricidade e fazendo com que o equipamento desligue. Nem sempre ele é suficiente para segurar esse curto-circuito, ou essa passagem extrema aí de eletricidade. E assim finalizamos a nossa parte de elétrica. Se gostou, dá um like, se achou legal, compartilhe com a galera. Não esquece de inscrever aqueles que ainda não são inscritos e espalhar o mitocôndrio pela sua sala, pelos seus colegas, pelos seus professores, para que mais pessoas possam ter acesso a esse resumo que é feito com todo carinho para vocês. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão de tema não trabalhado, se tiver alguma crítica, se tiver alguma coisa para falar, deixa nos comentários, que assim que eu puder eu respondo para vocês, eu retorno para vocês. Um abraço para todos, bons estudos, estamos chegando aí perto do Natal, até mais!